Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7 e versículo de número 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta. Não, você pode melhorar isso aí. Uma porta a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Diga para alguém assim: existe. Não, seja mais forte, seja mais. Existe uma porta aberta para você. Diga mais uma vez, diga: existe uma porta aberta para você. Todos nós, diariamente, passamos por portas. Todos os dias nós temos contato com portas. Você, ao entrar na sua casa, você abre uma porta. Ao entrar no seu quarto, você abre uma porta. Para ir no banheiro, você abre uma porta. Para entrar no carro ou no ônibus, você abre uma porta. Quando você chega no seu trabalho, você também abre uma porta. Ao entrar nessa igreja, você passou por pelo menos 2 portas ali. Então a porta, ela faz parte da nossa trajetória. A porta, ela, quando você abre, ela te dá acesso a um outro local. Toda porta que você abre, ela dá acesso a algo para você. Se você abre a porta da sua casa, essa porta dá acesso para você entrar na sua casa. Se você abre a porta do seu trabalho, essa porta dá acesso ao trabalho. Só que hoje eu não queria pensar nessa porta comum, essa porta feita por mãos humanas. Mas eu queria pensar numa porta que Deus abre para mim e para você. Existem portas que são Deus que abre, mas existem portas que o próprio Deus também fecha. O grande problema da nossa caminhada cristã é quando Deus não abriu e nem fechou, mas a gente força a porta. Tem porta que Deus nunca abriu para você, mas você chegou, meteu o pé e entrou para dentro. Tem porta que Deus nunca fechou para você, mas você foi lá por conta própria e fechou a porta, meteu 2 cadeados por conta própria. Mas Deus nunca mandou você fechar essa porta. Deus nunca mandou você mudar o circuito. Deus nunca mandou você abrir e nem fechar. Até porque a porta humana você abre, mas a porta que Deus tem para a sua vida, quem abre é Ele
Quem fecha é Ele. Quem faz as coisas acontecer é Ele. O grande problema é que a porta que você fechou por conta própria, ou a porta que você abriu por conta própria, se não foi Deus que determinou, essa porta vai trazer uma consequência. E quem sabe essa noite tem alguém me ouvindo ou me assistindo, que diante de tantas coisas em 2025, você chega já praticamente no final de outubro dizendo: como eu esperava que aquela porta tivesse aberta. Como eu esperava que Deus fechasse aquela porta. E você está olhando e está dizendo: o que aconteceu? Na verdade, talvez o que está faltando é algo que você precisa entender essa noite. Você conhece muito bem isso aqui. Se não me falha a memória, 2023, eu fiz uma série aqui na igreja sobre as 7 igrejas da Ásia. Caminhamos aqui 7 terça-feira, cada terça pensando numa igreja. O autor aqui é João, e é numa visão que Deus deu para ele. E nessa visão, Deus direciona João a escrever 7 cartas para 7 igrejas, para 7 povos. Cada carta, cada igreja tinha um propósito e uma missão. Quando chega no capítulo 3, versículo 7, João vai direcionar essa carta para a igreja de Filadélfia. E se fizermos uma análise rápida, a igreja de Filadélfia, aos olhos humanos, era insignificante. Aos olhos dos opositores, era irrelevante. Para os inimigos, não tinha valor nenhum. Mas aos olhos de Deus, a igreja de Filadélfia tinha um peso, e um peso muito bom. Deus decide então dizer para João: escreve algumas coisas. E João vai escrever. Olha o que ele diz, versículo 7. Eu sou a porta, eu sou o que abre, e ninguém fecha. Eu sou o que fecha, e ninguém abre. Versículo 8. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Porque mesmo você tendo pouca força, mesmo você não tendo força para caminhar, você guardou a minha palavra. E por ter guardado a minha palavra, eu tenho uma porta aberta para você. Esse domingo ele é profético para alguém. Eu vou liberar uma palavra. Deus tem uma porta aberta para você. Tem alguém de mão levantada lá atrás. Deus tem uma porta aberta para você. Eu não sei se é uma porta de emprego, eu não sei se é uma porta de vida financeira, eu não sei se é uma porta na área da saúde, eu não sei, mas Deus tem uma porta aberta para você. Pastor, qual foi a porta e por que Deus abriu uma porta para a igreja de Filadélfia? A porta que Deus abre para a igreja de Filadélfia, ela tem um propósito. E o propósito é para que a palavra alcançasse outros corações. O propósito de Deus falando para João, direcionado à igreja de Filadélfia, era: eu vou abrir uma porta para que a propagação do evangelho aconteça e cresça mais. Deus abre uma porta para a igreja de Filadélfia, uma porta de capacitação, dando força, dando habilidade, para que os irmãos de Filadélfia fizessem a obra com mais poder, com mais ousadia, com mais fervor. O que você precisa entender, escute por favor, sobre as portas, é que Deus sempre vai abrir a porta que Ele quer e não a que você quer. Toda oportunidade que Deus tem para evangelizar alguém, Ele abre uma porta. Então toda porta que Deus abre para você, ela tem 3 propósitos. Quantos propósitos?
Toda porta que Deus abre para você, ela tem 3 propósitos. Propósito número 1, a porta que Deus abre para você é para você evangelizar alguém. Número 2, a porta que Deus abre para você é para você buscar mais a Deus. Número 3, a terceira porta que Deus pode abrir para você é para trazer uma solução para os dias difíceis que você está vivendo, para as aflições que você está passando, para os problemas que você está enfrentando. Então Deus abre uma porta. Teologicamente, eu achei uma palavra hoje, achei bonita, e eu vou falar ela aqui para vocês. Teologicamente, fazendo uma exegese do texto, que palavra bonita, exegese. Eu não sei nem o que é isso. Mas fazendo uma exegese do texto, nós temos uma metáfora aqui. E essa metáfora, a ideia dessa porta, ela tem 2 sentidos para o autor. Um é uma porta da salvação, um é uma porta da evangelização. Todos os teólogos e escritores, um deles chamado John Stott, entre outros, eles acham que essa porta que João escreve aqui é a porta da evangelização. Mas eu não queria pensar nesse sentimento, nesse pensamento teológico, mas eu queria pensar nessa frase que eu escrevi ali, ó. Existe uma porta aberta para você. A pergunta que você faz essa noite é: pastor, cadê essa porta que não chegou até agora para mim? Cadê essa porta que Deus fechou para evitar eu viver tantas coisas e parece que até agora não deu em nada? Então vamos pensar. Eu anotei aqui 4 lições e eu vou orar, aplicar sobre a sua vida e orar. Quando que Deus abre as portas? Você já pensou nisso? Quando que Deus abre portas? Número 1, Deus sempre vai abrir uma porta quando você estiver disposto a fechar outras portas. Deus nunca vai abrir uma porta para você se você não estiver disposto a fechar algumas portas. Deus só abriu uma porta para a igreja de Filadélfia porque a igreja de Filadélfia estava disposta a fechar algumas portas, pastor Clay, que não agradava mais a Deus. Então a igreja de Filadélfia tomou uma atitude. Todas as portas que eram antibíblicas, eles decidiram fechar. Olha o que o texto está dizendo. Deus disse assim: porque na pouca força que vocês têm, vocês guardou a minha palavra. Por causa disso, eu vou abrir uma porta nova para você. Então escute, isso aqui é uma palavra de domingo para o seu coração, para você viver essa semana. Enquanto você não fechar algumas portas que está distanciando você de Deus, nada vai acontecer na sua vida. Você quer que Deus te visita? Você quer que Deus mude o teu cenário? Você quer que o céu visite a tua casa, visite o teu casamento, visite a tua empresa. Você quer que o céu faça muita coisa, só que você não quer fechar muita porta que está aberta. E se você não fechar a porta que está aberta, Deus não vai abrir uma porta nova. Só que nesse domingo, Deus está dizendo para algumas pessoas: essa semana eu vou mostrar para você algumas portas na sua vida que precisam ser fechadas. Eu vou te dar sonhos, eu vou usar pessoas, eu vou falar através da oração, eu vou falar através da Bíblia, eu vou te dar sinais. E algumas portas precisam ser fechadas na sua vida. Vou te dar exemplo. Você precisa fechar a porta da zona de conforto da tua vida. Porque se você não fecha a porta da zona de conforto,
Deus não abre a porta do crescimento para você. Então, se você não mudar o seu comportamento, se você não mudar o seu posicionamento, se você não parar de fazer algumas práticas que você faz, como é que Deus vai abrir uma porta de crescimento para você? Porque para Deus abrir uma, você precisa fechar. A porta do crescimento, ela só vem, Deus só abre a porta do crescimento se você fechar a porta da zona de conforto. Como que você quer ter uma vida com Deus se você passa a semana inteira sem ler a Bíblia, sem orar, sem jejuar, sem fazer nada? Como que você quer que Deus cresça você? Segundo exemplo, feche a porta do pecado de estimação. Porque enquanto você não fechar a porta do pecado de estimação, Deus não vai prosperar o teu ministério. Deus não vai prosperar a tua vida. Por quê, pastor? Porque se você continuar com a vida de pecado, aqueles pecadinhos de estimação, se você não trancar essa porta e achando que não tem problema, que isso não te afeta, que isso não dá em nada, você nunca vai viver coisas maiores com Deus. Terceiro, tem portas de legalidade que só podem ser fechadas por você. E toda porta que você abre da legalidade para alguma coisa acontecer na tua vida, se você não ir lá e fechar, Deus não vai abrir uma porta nova para você. Então nessa semana, Deus te trouxe nesse domingo, primeiro dia da semana, para te dar um choque de realidade. Qual é o choque? Essa semana Deus vai te incomodar de uma forma tão grande. Eu estou sendo instrumento de Deus para te dizer isso aqui essa noite, que você vai acordar algum dia dessa semana e vai dizer assim: chega! Eu preciso viver mudança na minha vida. Tem hora que a gente precisa ter um choque. Sabe qual é o choque que a gente precisa? Olhar para a nossa vida e dizer: estou cansado disso. Estou cansado de viver desse jeito. E eu preciso mudar as coisas na minha vida. E como que eu mudo? Fechando algumas portas. E tem um detalhe: Deus não vai te mudar se você não permitir que Ele mude. Deus, para mim passar para outro lado, eu preciso abrir aquela porta. Quem precisa abrir? Mas se eu quiser evitar que alguma coisa aconteça, eu preciso fechar. Essa noite Deus está dizendo nesse domingo para você: eu vou te mostrar nessa semana algumas portas que você tem carregado por muitos dias, por muitos meses, por muitos anos, que você precisa fechar. E quando você fechar essas portas, o céu vai escancarar portas e milagres acontecerão, bênçãos acontecerão, provisão chegará, mudança chegará, Deus vai salvar, Deus vai mudar. Número 2. Quando que Deus abre a porta, pastor? Primeiro, quando eu fecho uma. E Deus só abre uma quando eu fecho. Número 2. Olha o versículo 8. Deus só abre porta para quem anda para frente. Olha o texto. E eis que coloquei, ou eis que tenho posto diante de você uma porta. A porta não está atrás, a porta está para frente. O autor está dizendo para a igreja de Filadélfia, Deus está dizendo: eu tenho uma porta diante de você, não é atrás de você. Deus não coloca a porta para trás, Deus coloca a porta para frente. Deus vai abrir uma porta para você quando você continuar o seu objetivo para frente. Deus sempre vai ter uma porta aberta para você, independente da área, quando você focar no alvo e for para frente. Agora, se você desiste, se você quer engatar uma ré e ficar voltando para trás, Deus não tem porta aberta para você. Se você parar, abandonar, desistir tudo, largar de tudo, não vai existir uma porta aberta. Só vai ter testemunho para contar quem avançar, porque tem uma porta aberta te esperando. Pastor, se você chegou até aqui, avance.
Se você chegou até aqui, continue. Se você chegou até aqui, persista. Deixa eu te dar um conselho. Estamos acabando o ano, tá? Pega essa semana. Faz uma retrospectiva do que você começou em janeiro, que você não terminou, e tenta terminar esse ano. Sabe aquele projeto que você falou que ia fazer? Você está vivo. E enquanto você estiver vivo, você é candidato para viver as coisas que Deus tem para a sua vida. Pastor, eu não estou vendo nenhuma porta aberta para as minhas finanças. Eu não estou vendo nenhuma porta aberta para o meu casamento. Eu não estou vendo nenhuma porta aberta para o meu trabalho. Eu não estou enxergando nada, é claro. Porque a porta só vai estar aberta para quem está caminhando em direção ao alvo. Não sou eu quem estou dizendo, mas é o apóstolo Paulo que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, vou avançando para o alvo, prossigo para o alvo, avanço. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu tenho uma porta aberta diante de você, mas para isso você precisa caminhar. Número 3. Quando é que Deus vai abrir a porta, pastor? Quando você entender de uma vez por toda que quem abre a porta para você é Deus. Não é você forçando. Olha o versículo 8. Foi Deus quem abriu. Não foi a igreja que forçou. A igreja se conteve. A igreja não formou nenhuma barreira. Juntou um monte de homens e foi lá e bateu na porta e não. A igreja soube esperar o tempo de Deus. Até porque, quem é que tem o hábito de forçar a porta? Quem? Fala alto. Quem? Não. O ladrão, o salteador. Ele que chega e arruma a porta. É ele. Agora você precisa entender uma coisa. Olhe bem para mim. Olhe bem para mim. Uma coisa é Deus abrir a porta. Outra coisa é você forçar. Agora pense por um segundo. Quantas portas que você já forçou na sua vida que Deus não abriu? Quantas portas você chegou e meteu o pé e entrou e Deus disse: eu não abri essa porta? Quantas? Deixa eu te contar uma coisa. Tem gente que fica humilhando, pedindo para pregar, pedindo para cantar, pedindo oportunidade, pedindo isso, pedindo aquilo. Isso é forçar a porta. Você não precisa implorar a ajuda de ninguém. Você só precisa confiar em Deus. Para que ficar implorando para alguém que não vai te ajudar? Você é forçar a porta. Você não precisa forçar a porta para ser obreiro, para servir. Não. As coisas na vida de um crente acontecem naturalmente. Lá na sua empresa, lá no seu emprego, você não precisa ficar difamando o seu colega. Você não precisa fazer calúnia para você ser promovido. É só você se preparar. A promoção chega. Não é, escute-me por favor. Não é sobre aonde você quer entrar. É aonde Deus quer que você esteja. Porque talvez tenha uma porta que você está forçando tanto, mas Deus nunca quis essa porta. Mas por causa da tua insistência, Ele pode até abrir. Mas o que será que tem depois que essa porta abrir? Então pare de se humilhar por ajuda. Quem cuida de você é Deus. Quem cuida do seu casamento é Deus. Quem cuida da tua família é Deus. Agora, escute. Os homens têm a chave.
mas quem abre a porta é Deus. Esse emprego que você tem, não foi o homem que abriu, foi Deus que abriu essa porta para você. Esse ministério que você tem, não foi o homem, foi Deus que fez por você. Pastor, porta que Deus abre, o homem não fecha. Agora, os homens são instrumentos de Deus para nos abençoar. Agora eu vou te dar 2 textos da Bíblia, para você ver que quando Deus abre, ninguém fecha. Atos capítulo de número 16. A Bíblia diz que Paulo e Silas estão presos. E de repente eles começaram a cantar. E foram cantando, louvando, cantando, orando. Quando de repente as portas se abriram. O carcereiro, pastor Jonathan, tinha todas as chaves. Mas quem abriu a porta foi o Deus Todo-Poderoso. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, Pedro está dentro da prisão acorrentado. De um lado tem soldado, do outro lado tem soldado, na frente tem soldado. Mas de repente a Bíblia diz que há um clarão e o anjo do Senhor entra lá dentro e vai abrindo as portas. Tudo que você vive hoje é porque Deus abriu uma porta para você. Quarto, quando é que Deus abre a porta, pastor? Quando Ele escolhe a porta e não você. Não é você quem escolhe a porta que vai se abrir. Olha o texto. Eu coloquei diante de ti, está no singular, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então a porta que se abriu foi a Deus. E esse é o motivo de alegria. Responde aí. Quantas portas você já pediu para Deus abrir e Deus não abriu? Se Ele tivesse aberto, aonde você estaria hoje? Eu tenho certeza que eu tenho que agradecer a Deus por muitas portas que eu pedi para Ele abrir e Ele não abriu. Porque se Ele tivesse aberto a porta, talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez não estaria nem vivo. Porque aos olhos naturais, parece boa a porta. Parece boa a porta. Não é? Quando você dobra o joelho e diz assim: Deus, aquela empresa, aquele relacionamento, aquela situação, aquilo, você ora e diz: Deus. Aos teus olhos, pastor Cleito, parece bom. Aos teus olhos, Chalene, parece bom. Mas eu gosto de Salomão, Rosana. Provérbios 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. Agradeça a Deus pelas portas que Ele não abriu para você. Porque tem porta que se Ele tivesse aberto, o teu fim hoje talvez seria a morte. Só que Deus te ama tanto, Deus te ama tanto, que cada porta que Ele disse não, foi livramento de Deus para a sua vida, foi livramento de Deus para a tua casa, foi livramento de Deus para a tua família, foi livramento. A partir de hoje, se você tiver coragem, faz a oração que Jesus fez. Tem coragem? Lá no Getsemane? Segura. Quando a sua vida está nas mãos de Deus, ela está segura.
Quando a sua vida está na mão do Deus Todo-Poderoso, ela está segura. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deixa eu liberar para você nesse domingo. Não viva a sua vontade, não faça a sua vontade, mas viva a vontade de Deus. Viva a vontade de Deus sobre a sua vida. Pastor, por que a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus é agradável. Você pode adorar Ele aí? Mas escute. Quais são os cuidados que eu preciso ter quando uma porta se abre para mim? Porque tem que ter cuidado. Número 1, toda porta que se abrir para você, tenha certeza, sempre vai ter inimigo que vai tentar impedir você de avançar. Toda porta que Deus abrir para você, o inimigo vai se levantar contra. Não sou eu quem estou dizendo. Olha o que diz Paulo, 1 Coríntios 16 e 9. Olha que o apóstolo Paulo, vai dizer em 1 Coríntios 16 e 9. Porque uma porta grande e eficaz me abriu. E há muitos, perceba que não era qualquer porta, mas era uma porta grande. Uma porta eficaz. E a Bíblia diz: e atraiu muitos adversários. Lembra de Neemias? Pastor Clay, Pastor Jonathan. Enquanto os muros de Jerusalém estão destruídos, ninguém se importa. Enquanto os muros de Jerusalém estão em ruínas, ninguém se importa. Mas o dia que Deus levantou Neemias para reconstruir os muros, Sambalate e Tobias se levantou para trabalhar contra. Enquanto você não fazia faculdade, ninguém se importava com você. O dia que você se levantou para fazer faculdade, o dia que você se levantou para fazer um curso, o dia que você levantou para fazer qualquer coisa na sua vida, o inimigo se levantou. Enquanto você não orava, enquanto você tinha a vida largada, suja, petecada para lá, ninguém se importava. Mas o dia que você decidiu servir a Deus, o dia que você decidiu frequentar a igreja, o dia que você decidiu descer as águas, o dia que você decidiu fazer tanta coisa para o reino, o inimigo se levantou. Porque se você serve a Deus aqui essa noite, se você é crente, se você professa verdadeiramente o Evangelho, se você faz valer a pena a morte de Cristo no Calvário, se você tem plena convicção disso, e você olhar para mim e dizer para mim assim: pastor, eu não tenho luta, tem alguma coisa errada. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e cada um tome a sua cruz. E se você não tiver uma cruz, irmão, vou falar igual o pastor Marco Feliciano fala: você está com defeito de fabricação. Porque não faz sentido. Então descanse o teu coração, porque se Deus vai abrir uma porta, você só precisa estar preparado para a guerra que vai vir. Pastor, mas essa noite Deus está te revestindo de armadura. Os inimigos vão se levantar, os adversários vão se levantar, mas você vai se preparar para essa guerra, você vai se preparar para essa batalha, porque essa porta é Deus quem está abrindo para você, e você não vai parar no meio do caminho, você vai atravessar essa porta. Número 2, o que eu preciso me preocupar quando a porta se abre, pastor? Quem é você quando a porta se abre? A igreja de Filadélfia não abandonou Deus depois que a porta abriu. A igreja de Filadélfia, a irmã Gloraci, não pisou nas pessoas. A igreja de Filadélfia não maltratou as pessoas. Pelo contrário, ela continuou guardando
Você já se perguntou por que algumas portas ainda não se abriu para você? Tem coragem de perguntar para Deus? O salmista vai dizer assim que Deus sonda e conhece o nosso. Se tem um lugar que Deus tem acesso, é o teu coração. Será que, como você seria se Deus abrisse a porta que você tanto pede? Será que você trataria as pessoas bem? Será que você estaria na igreja? Será que você ainda estaria casado com esse homem ou com essa mulher? Talvez Deus não abriu a porta ainda porque Ele conhece o teu coração. E eu encerro. Só existe uma porta que Deus não abre. Só existe uma porta que Deus não abre. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Só existe essa porta que Deus não abre, que o céu não invade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, então quem abre a porta do teu coração é você. Ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se você quiser, você abre. Eu pergunto, você responde. Alguém entra na tua casa sem você abrir a porta? Entra? Sim ou não? Se você me convidar para ir jantar na tua casa, se você não abrir a porta, eu entro? Sim ou não? O seu coração é a única porta que Deus não abre. É você quem abre. Só que tem um negócio nisso aqui, Mateus. Porque o coração, ele só pode ser acessado por uma pessoa. Ou é Deus, ou é o inimigo. A chave está na sua mão. Pastor, não é possível. É uma matemática simples. Se Deus não governa a sua vida, tem alguém governando. Se você não abriu a porta para Jesus entrar, outras coisas vão entrar. Alguém está governando. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Porque se você não abrir essa porta, quem vai abrir? Como se diz hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como foi na rebelião. Hoje Deus quer abrir uma porta para você. Só que para Deus abrir uma porta para você, primeiro você precisa abrir a porta do seu coração. Você pode estar aqui na igreja hoje. Você pode estar tomando ceia. Você pode estar subindo no altar. Você pode estar servindo. Você pode estar fazendo um monte de coisa, carregando a Bíblia. Você pode estar fazendo um monte de coisa. Mas o seu coração só Deus sabe como está. Fica de pé comigo. Sabe qual foi a característica mais marcante da igreja de Filadélfia? Fidelidade. O texto encerra dizendo assim: mesmo quando eles tinham poucas forças, eles se mantinham fiel. A fidelidade é a chave que abre grandes portas. Qual é a porta que você quer que Deus abra para você hoje? Tem nome? Então agora, dá nome para a porta que você quer que Deus abra aí. Fecha os teus olhos.